E hoje nós vamos bater um papinho sobre minhas pacientes não obtêm resultados satisfatórios no tratamento estético, né? Essa foi uma queixa que eu recebi aí de uma seguidora e eu achei interessante nós discutirmos, fazermos uma live sobre isso para a gente melhorar esses nossos resultados estéticos, né? Afinal de contas, aqui nas minhas redes sociais, o que você vai aprender é alternativas, dominar os exames laboratoriais e uma suplementação individualizada para que você possa entregar melhores resultados estéticos. Nós temos que pensar de imediato, a primeira coisa que tem que passar pela sua cabeça é o seguinte: as disfunções estéticas, elas são sinalizadoras de que algo não está bem. Ou seja, as disfunções estéticas, elas vêm muito precocemente a uma patologia. Então, antes que o paciente ele apresenta uma patologia instalada, uma doença instalada, anos de antecedência, ele apresenta disfunções estéticas. Então, quando nós temos essa percepção, quando nós temos essa clareza, nós entendemos perfeitamente a nossa importância, a nossa função, a nossa contribuição para com aquele paciente. Então, gente, quando nós conseguimos pensar, olhar para aquele paciente, olhar aquela disfunção estética, qualquer disfunção estética, que seja ela a queda de cabelo, a celulite, a dermatite, a gordura localizada, enfim, qualquer disfunção estética. Quando eu consigo olhar para aquela disfunção estética e pensar assim, o que será que está por trás dessa disfunção estética? O que esse corpo ele quer me dizer com essa disfunção estética? Então, as disfunções estéticas, elas são sinalizadoras. E quando eu consigo ter esse olhar, eu preciso de começar a investigar o que está por trás daquela origem, daquela formação, daquela disfunção estética. Porque, veja só, o paciente, ele não nasceu com aquela disfunção estética, né? Ele não nasceu com melasma, ele não nasceu com queda de cabelo, ele não nasceu com celulite, com estrias. Ele foi adquirindo isso com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, uma vez que o paciente começa a apresentar aquela disfunção estética e ele vem nos procurar, eu preciso de entender o que está por trás. Então, para que eu consiga entregar resultados satisfatórios para os meus pacientes, eu primeiro preciso pensar em identificar a causa. E é exatamente esse um dos motivos que eu não gosto de protocolos, né? Nós aprendemos aí muito dos cursos livres da vida, na graduação, na pós-graduação, a realizarmos protocolos. Então, nós somos muito boas executoras de protocolos. Nós aprendemos diferentes protocolos para melasma, para celulite, para estria e assim por diante. Portanto, se protocolos fosse bom, fosse correto, todos os profissionais da estética, eles teriam 100% de resultados satisfatórios. E isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque eu vejo, eu pesquiso, eu converso, eu sou profissional da estética também. E eu percebo que tem pacientes que respondem bem e pacientes que não respondem bem. E isso acontece por quê? Porque o corpo, o organismo são diferentes. As carências nutricionais são diferentes. As necessidades fisiológicas de cada organismo é diferente. E enquanto eu não descobrir o que está originando aquela disfunção estética no meu paciente, eu não vou ser capaz de entregar um resultado satisfatório. Por exemplo, vamos pensar no melasma, né? O melasma é uma das disfunções estéticas muito comum que a gente recebe no consultório e eu acho extremamente desafiador você entregar um resultado satisfatório para o melasma. Por quê? Tem diversas causas, diversas vertentes que podem originar o melasma, desde fatores nutricionais, desde fatores hormonais. E dentro dos fatores hormonais, eu tenho diferentes hormônios que podem interferir na questão do melasma. Então, eu tenho o cortisol, que ele é um hormônio.
eu tenho aí os hormônios sexuais femininos e quando estão em declínio, quando estão alterados, eu tenho aí a formação também do melasma. A alteração da prolactina, quando a prolactina ela aumenta de uma forma nem muito alta para estourar, né, mas assim, aumenta um pouquinho mais, é um sinalizador de que aquele corpo está um pouco inflamado. E é isso, causa o melasma. Se meu paciente não tem uma hidratação, uma nutrição satisfatória, isso desenvolve melasma. Então, são várias as possíveis causas. E se eu entendo que são várias as possíveis causas que fazem com que o meu paciente tenha melasma, fica muito difícil eu acreditar que um protocolo padrão vai ser a resposta satisfatória para essa entrega de resultado. Porque às vezes o paciente pode ter um aumento de prolactina, o outro paciente pode ter uma carência de nutriente, o outro paciente pode estar glicado, ele pode estar glicado e inflamado, um pode estar com estresse oxidativo, pode estar com cortisol aumentado. Então é difícil, é complicado eu querer realizar protocolos e acreditar que todos os meus pacientes obterão bons resultados a partir dali, uma vez que cada corpo ele é individual, cada corpo ele é diferente. Então, estetas, se você está entregando um resultado insatisfatório, como a queixa dessa minha seguidora, né, que é minhas pacientes não obtêm um resultado satisfatório, você primeiro precisa pensar na identificação dessa causa. Qual que é a origem? O que esse corpo quer te dizer através dessa disfunção? E a única forma de você descobrir a causa dessa disfunção estética é através dos exames laboratoriais. Somente uma vez que você sabe qual que é o problema, é que você consegue apresentar uma solução, certo? E isso se dá para a vida, certo? Por exemplo, se você está no trabalho e você tem um problema, você não resolve aquele problema, você ignora ele, você fecha os olhos para ele. Aquele problema vai se transformando num problema maior. A mesma coisa acontece com as disfunções estéticas. Se o paciente apresenta uma disfunção estética e ele procura você, você fecha os olhos para a origem, a causa. Você não sabe investigar ou você não quer investigar a causa daquela disfunção estética. Quer apenas realizar protocolos. Você não somente não vai conseguir solucionar, como você está dando espaço, dando tempo para aquela disfunção estética se piorar, se estender. E acomete outros órgãos, outros tecidos, vai provocando outras disfunções estéticas. E isso, no passar dos anos, o paciente evolui para uma patologia. Então, gente, nós não podemos deixar passar desapercebido as informações que as disfunções estéticas querem nos passar, porque isso não é normal. Se fosse normal, o paciente já nasceria com ela, correto? Agora, o que acontece? As pessoas estão já tão acostumadas com as disfunções estéticas e com a sociedade apresentando disfunções estéticas que aquilo se torna normal. Por exemplo, se você pega um paciente obeso e esse paciente obeso, ele convive com pessoas obesas, se o ciclo de amizade, se o ciclo familiar, se o ciclo de trabalho dessa pessoa são pessoas obesas, ela passa a enxergar a obesidade como algo normal. E isso não é normal. A obesidade não é normal. A obesidade ela é uma doença. E esse paciente, ele precisa de ter essa clareza. E a nossa função como profissional da área da saúde, como profissional estético, a gente orientar o paciente sobre os malefícios que esse paciente vai ter, as consequências que esse paciente vai ter no decorrer da vida, se ele não priorizar aquela disfunção estética. Porque, veja bem, se a disfunção estética ela é uma sinalizadora de que algo internamente no meu corpo, no meu organismo não está bem, se eu fecho os olhos para isso, esse paciente, no futuro, ele vai desenvolver uma patologia. Tá? Então, nós temos a obrigação de reverter isso, nós podemos reverter isso. Nós, tendo conhecimento dos exames laboratoriais e de uma correta suplementação, nós conseguimos entregar melhores resultados estéticos para os nossos pacientes e fazer com que esse paciente também não evolua aí para uma patologia. E isso é muito legal.